requerimentos postergados, com preocupações de trazer algumas pessoas que tenham realmente que falar algumas verdades que o Brasil está precisando. Essa questão do governador Witzel, eu entendo que condenado não pode estar marcando o local para ser ouvido. Condenado tem que ser ouvido aonde quem está o intimando marca. Então é por isso que a gente se manifestou, para que a gente não pode ir para o Rio de Janeiro para gastar mais dinheiro público ainda para ouvir uma narrativa de alguém que já não tem mais o que explicar, a não ser para a justiça pelos erros que fez. Então, os requerimentos nossos, não posso dizer do governo, governo, oposição, independente, os nossos requerimentos sempre são postergados, porque ataco em bloco para confundir e não aprovar aquilo que a gente quer. A gente quer trazer aqui pessoas que tenham que prestar esclarecimento, que é o caso essa compra feita pelo consórcio do Nordeste, de 48 milhões, que o dinheiro foi jogado fora. Os governadores foram para o Supremo pedindo para não vir. Lá em Santa Catarina foi mandado 33 milhões para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Isso não interessa para ninguém. Isso a CPI não quer ouvir. Isso é uma vergonha. Rapidamente. Olha, está cada vez mais claro como a luz do sol a blindagem explícita dessa CPI à corrupção. Não se quer olhar para a corrupção. E hoje o símbolo nacional da corrupção na pandemia, sem dúvida, é o Consórcio Nordeste. Você vê como o pessoal fica preocupado, como foram chamar um senador que nunca tinha votado na CPI na semana passada, só para votar contra. E eu acho que é uma desmoralização completa, e eu falo isso com independência de não ser nem a favor do governo e nem contra o governo. Estou trabalhando pelo Brasil, e onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, o que está acontecendo no Consórcio Nordeste já está virando aí algo que está na boca do povo. Se essa CPI não chamar semana que vem alguém com relação a isso, mostra realmente uma blindagem completa, escancarada da corrupção. Então, nós estamos faltando 4 dias para essa CPI fazer 2 meses de trabalho. 2 meses de trabalho. O que é que foi visto até agora? Ações e omissões investigando do governo federal apenas. E tem um requerimento que a maioria dos senadores assinou, que não está sendo visto, que é investigar os bilhões de verbas federais enviadas para estados e municípios. Isso não pode ser ignorado. Isso é um tratoramento. Isso é algo absurdo que está acontecendo aqui. É a primeira CPI que faz isso. Então, Mensalão, Petrolão prestaram um grande serviço mostrando a corrupção institucionalizada no país. Ela precisa, essa CPI, olhar também para o rastro de corrupção, porque o povo brasileiro não tolera mais a intimidade, não tolera mais a impunidade. Senadores, dá para fazer uma pergunta, líder? Claro. Queria aproveitar a presença de 2 lideranças aqui do governo. Os senadores desse grupo majoritário, eles têm feito, acusações em relação à questão da Pfizer, que o segundo contrato seria ali de $12 a dose e não de $10, e muito enfaticamente em relação da Precisa. Então, eu queria entender, do ponto de vista do governo, como é que o governo se defende dessas acusações? Por que houve um empenho, então, em comprar essa vacina indiana, que até hoje não chegou aqui no Brasil, que era uma vacina ao custo ali de $15? Por que o governo se empenhou, então, especificamente nesse caso? Olha, com relação à investigação, os senadores que são ligados ao governo, em nenhum momento criou qualquer obstáculo à investigação. Nós queremos investigar tudo e com profundidade. O que nos interessa é a verdade. A busca da verdade, esteja ela onde estiver. O que a gente observa em relação a essa questão da contratação das vacinas é uma narrativa que vem sendo repetida desde o início,
de que houve omissão, de que houve ação deliberada para não contratar, mas fato é que as vacinas foram contratadas e estão chegando. Os mesmos que hoje, às vezes, questionam o valor de uma ou de outra vacina, lá atrás discursava, brigando, falando de forma enfática que tinha que comprar. Custasse o que custasse, tinha que comprar vacina. Realmente, as vacinas estão sendo compradas, adquiridas, chegando mais de 100 milhões já distribuídos e os brasileiros sendo vacinados. Óbvio que qualquer informação, qualquer denúncia que chega, tem que ser aprofundada, tem que ser investigada, aponte para onde apontar. O que nós não aceitamos e estamos denunciando o tempo todo é que há uma investigação seletiva. Há uma investigação seletiva, com foco 100% no governo federal, mas quando o assunto são os estados e municípios, há um movimento de blindagem. Não querem investigar. O consórcio Nordeste comprou, pagou antecipado por respiradores que nunca chegaram. Milhares de nordestinos morreram em razão de algo que me parece, claro, um ato de corrupção. O senador Girão esteve lá, em frente ao que seria a sede da empresa, a Hempcare, e lá encontrou uma empresa de fachada. Quase 50 milhões de reais pagos antecipadamente a uma empresa que deu calote, não entregou, e que no depoimento que é dado à Justiça aponta para suspeitas de corrupção. Hoje fazem 7 dias que o G7, o grupo que comanda a CPI, disse não à convocação do senhor Carlos Gabas, ex-secretário-geral do Consórcio Nordeste. Hoje nós reiteramos ali a necessidade de se convocar o ex-chefe da Casa Civil do governo da Bahia, também envolvido nesse contrato, o senhor Bruno Dauster. O senador Girão pediu que convoque a representante da empresa. Por que não querem investigar? Por que não querem aprofundar na investigação? Em relação à Pfizer, aos outros laboratórios, todos obedeceram um processo e no final tivemos a contratação das vacinas. As vacinas estão chegando, o Brasil está vacinando. Agora, os mesmos que apontam aqui para o governo federal o tempo todo, pergunto, os governos estaduais a que eles representam anunciaram compra de vacina. Quantas vacinas chegaram aos estados adquiridas por esses governos estaduais? Qual o número de vacina que o consórcio Nordeste comprou para distribuir no Nordeste brasileiro até hoje? Então, essa argumentação é uma argumentação falaciosa. No caso da Pfizer, por exemplo, no dia que veio aqui o representante da Pfizer, eu desmontei essa narrativa. Todo o procedimento, toda a negociação aconteceu e só foi possível contratar quando houve condição jurídica para isso. Aí hoje eles apareceram ali com o que seria uma minuta de uma medida provisória, dizendo, olha, mas teve uma minuta de uma medida provisória que poderiam ter colocado. Olha, isso é faltar com respeito ao devido processo legislativo. Você não trata de matéria internacional por medida provisória. A própria empresa, quando questionei, disse, olha, carecia de uma lei para oferecer segurança jurídica. Então, qualquer coisa fora disso são narrativas. Agora, com relação aos fatos que você apresentou, eu acho que a investigação tem que seguir todo esse caminho, toda essa trajetória. A busca da verdade, do esclarecimento. Não há por que temer a verdade. Então, os senhores defendem também a investigação dessa questão da Precisa e da Covaxin? Nós defendemos a investigação completa, sem seletividade. Quem são seletivos aqui não são os senadores da base do governo ou o senador Girão, que é independente. Nós não somos seletivos, nunca fomos. Nunca impedimos que se investigasse. Agora aqui dá palco para um ex-governador condenado, cassado, traz aqui, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência, para ouvir secretamente, sabe-se lá onde, mas protegem o representante do consórcio Nordeste. Não querem investigar o consórcio Nordeste, que desviou milhões. Fato consumado. Aonde é que está o dinheiro que foi utilizado na compra dos respiradores que nunca chegaram? E não compraram vacina.
A vacina que anunciaram lá no consórcio Nordeste, onde é que está? Apontam para o governo federal o tempo todo que fez o que devia fazer, está comprando vacina, entregando vacina, mas sentam em cima da realidade que aconteceu lá nos seus estados e que até hoje não conseguiu comprar uma vacina sequer. Se o Brasil fosse depender das vacinas adquiridas pelos estados ou pelo consórcio Nordeste, os brasileiros até hoje não tinham vacina no braço. Se tem vacina no braço dos brasileiros hoje, isso se deve à ação do Ministério da Saúde e do governo federal. Senador, só uma questão. Em relação a essa questão das vacinas compradas pelos estados, assim, as farmacêuticas colocavam ali empecilhos para venda direta a esses estados, né? Elas queriam vender para o Ministério da Saúde. A gente ouviu isso aqui do presidente do Butantan, Dimas Covas. A Pfizer, na mesma linha, disse que só venderia para o Ministério da Saúde. Então, para pontuar essa questão. Agora, em relação ao depoimento de depois de amanhã, Luiz Miranda e o irmão dele. Ele que é deputado federal. Sexta, né? Isso, depois de amanhã, sexta-feira. Do partido do senhor, inclusive. O senhor tem conversado com o Planalto, os senhores têm conversado com o Planalto a respeito da vinda dele, porque, pelo que o relator colocou aqui hoje, ele pretende dizer que levou esse problema da Covaxin ao Palácio do Planalto, né? E não foi ouvido, não sei o que aconteceu. Bom, essa informação surgiu ontem no âmbito da comissão, hoje foi aprovado o requerimento de convite para que ele venha à CPI, cabe a ele esclarecer, né, o que disse ali, inclusive foi noticiado em alguns jornais. Acho que essa é uma informação que ele tem que prestar, é um depoimento que ele tem que prestar. Como eu disse, a investigação tem que ser aprofundada, a busca dos fatos, das evidências e não das narrativas, né? Toda informação, toda apuração é papel da CPI fazer. Então, não acho que tem que haver blindagem em relação aqui a quem quer que seja, que tenha informação relevante, que leve ao esclarecimento dos fatos. Obrigada. Obrigado, gente. Mais alguém? Posso perguntar? Vai fazer mais uma pergunta. Você não viu, não? Senador, ainda com relação à Precisa, foi mostrado que o líder do governo na Câmara trabalhou em favor de uma emenda na medida provisória 1026 que facilitou, que ajudava a importação da vacina indiana Covaxin pela Precisa, e a Precisa contava com essa emenda do líder do governo. Existe possibilidade de trazer o líder do governo na Câmara para depor a CPI? Bom, essa informação eu não tenho. Hoje, esse requerimento, não foi apresentado nenhum requerimento nesse sentido, mas havendo a necessidade de algum esclarecimento relacionado a esse fato ou a outros fatos, por parte do governo não há blindagem em quem quer que seja. O que se busca aqui é o esclarecimento dos fatos. São as evidências, estejam onde estiver. O que o governo tem denunciado aqui é a seletividade da CPI. O tempo todo rodando em círculo, tentando emparedar o governo federal, sem qualquer possibilidade de avançar com a investigação no âmbito dos estados. Então, agora, com relação a quem é ligado ao Ministério da Saúde ou ligado ao governo e que tenha que dar esclarecimentos, não há nenhum impedimento. Tanto que em relação aos nomes que serão ouvidos na sexta-feira, não houve qualquer objeção em relação aos senadores da base do governo. O fato seria porque ele é deputado federal, né? O deputado Ricardo Barros. Não teria problema, ele poderia vir como convidado nesse caso. No caso dele ou de qualquer outro deputado federal, é o que manda a lei que rege, que disciplina as comissões parlamentares de inquérito. Integrantes da Câmara dos Deputados devem ser convidados e não objeto de uma convocação. Isso é uma questão legal. Agora, havendo necessidade, havendo justificativa e elementos que demonstrem a necessidade de ouvir ele, ou outro parlamentar, ou outro membro do governo, não há nenhum impedimento. Agora, eu acho que a CPI está rodando em círculo. Até agora, o foco total tem ficado apenas em torno do governo federal. Não se investigou ainda com profundidade nenhum contrato suspeito, fraudulento, feito no âmbito dos estados. E já há governadores caçados, governadores denunciados, com pedido de afastamento, com pedido de prisão. Mas contra esses, a CPI não moveu um passo. E o requerimento que deu origem a essa CPI determina como campo de investigação tanto as ações do governo federal quanto dos estados e municípios. Obrigado, senador. Obrigado, gente.
Senadores, só uma avaliação dos senhores em relação à possibilidade de prorrogar os trabalhos na CPI por mais 90 dias, o que deve ser apresentado amanhã pelo senador Randolfo Rodrigues. Qual a avaliação de vocês? Acho que é mais uma narrativa de espichar uma CPI que não está encontrando, dentro do fato determinado, blindam quem tem que investigar e tentam construir todo santo dia uma narrativa para emparedar o governo federal. Então é uma bobagem. Vamos ficar aqui fazendo espuma, enquanto nós precisamos ajudar sobre vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e apurar a corrupção que aconteceu em consórcio nos estados e nos municípios. É isso que nós temos que fazer. Gente, obrigado. Até mais.